Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa 2022, nosso Convida na sua terceira edição com o tema longevidade. E agora eu tenho o prazer de te trazer o Dr. Ricardo Balsimelli, que é médico acupunturista, né? Ele, na verdade, é médico com residência médica em acupuntura pela Unifesp. Ele fez estágio em medicina tibetana no Mentsekang, lá em Dharamsala, lá na Índia. Ele tem formação em Ayurveda, com estágios em Pune também lá na Índia. Ele é médico, né, também pós-graduado em medicina ortomolecular e medicina de família e comunidade. E ele é professor de Mindfulness e Compaixão pelo Instituto Cultivo, né, do México. Ele também é professor da pós-graduação em Cuidados Integrativos da Unifesp e também é professor do F4P, a formação nos 4 pilares da saúde, que é aqui do Vida Veda, né? Ele, no F4P, ele dá o módulo de Mindfulness para profissionais de saúde. E ele vai te falar nessa palestra agora sobre fitoterápicos para longevidade. Cara, o Ricardo Balsimelli é um irmão da gente aqui no Vida Veda e eu tenho certeza que você vai adorar essa palestra. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Convida, agora de 2022, com o tema de longevidade. Gostaria de agradecer muito o Matheus e a equipe e a família Vida Veda por mais esse convite. Meu nome é Ricardo Balsimelli, eu sou médico e desde o começo da minha formação médica eu já tive muito interesse dentro da medicina integrativa. Já no segundo ano da faculdade de medicina, eu comecei a estudar a medicina tradicional chinesa. Quando eu me formei, eu fui fazer residência médica em medicina tradicional chinesa na Escola Paulista de Medicina. Depois, finalizando a residência, eu fui fazer um estágio de medicina tibetana no Mentsekang, que é o Hospital de Medicina Tibetano do Dalai Lama, em Dharamsala, na Índia. Após, eu comecei a estudar, então, a medicina ayurvédica. Também fui fazer cursos de medicina ortomolecular, fui fazer uma pós-graduação em bioquímica médica, e aí é esse estudo que não tem fim. E dentro de todos esses estudos, grande parte das vezes, um dos focos do estudo são as plantas medicinais. Agora, nesse ano, eu vou iniciar também uma formação em terapia assistida com psicodélicos, em que não tem uma parte de fitoterapia, né, em que tem os trabalhos com ayahuasca e outras substâncias. Então, o tema é muito recorrente, o uso das plantas medicinais em todas essas medicinas que têm características de trabalho mais integrativo, né? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides. Então, eu começo falando um pouco sobre a longevidade, a etimologia, falar um pouco da palavra mesmo, longevidade, que fala sobre a duração da vida de um indivíduo, grupo ou espécie mais longa que o comum. Então, isso define longevidade. Só que, hoje em dia, não temos apenas interesse de prolongar a vida, a gente quer ter uma vida longa e com saúde, com qualidade de vida, tá certo? Não adianta prolongar a vida e ficar restrito ao leito, ter pouca autonomia, pouca qualidade de vida. E aqui nesse próximo slide, um trabalho científico mostrando como vai aumentar mesmo, vem aumentando a expectativa de vida e existem dados, expectativas de que vamos ter 2 bilhões de pessoas acima dos 60 anos em 2050, isso é aproximadamente 21% da população, é um número bem significativo. Então, como que a gente faz para ter longevidade, não só a longevidade, mas também ter qualidade de vida? Eu vou primeiro mostrar os mecanismos celulares, bioquímicos da longevidade e, junto com isso, já mostrar o efeito das plantas medicinais, onde as plantas medicinais atuam nas nossas células, na nossa bioquímica. Esse trabalho científico, então, falando das causas de morte, para a gente ter longevidade. Um dos principais pontos, o principal ponto, na verdade, é que a gente não morra. Então, tem causas extrínsecas e causas intrínsecas. As extrínsecas, então, são traumas, predadores, infecções, fome, entre outros. E causas intrínsecas, temos as doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, entre outras. E como fatores intrínsecos, então, todas essas doenças têm muita relação
com um declínio da função celular e tecidual. Então, todos os tecidos são formados por células e os tecidos, as células começam a não funcionar adequadamente com o processo da senilidade. E dentro das medicinas integrativas, principalmente das orientais, falam do declínio da energia vital. Os chineses chamando de Qi, a medicina indiana chamando de Prana, mas toda a medicina integrativa muitas vezes aborda esse tema de energia vital. E aqui vou mostrar um pouco para vocês essa roda que fala sobre os fatores de declínio, né, da qualidade da função das células e dos tecidos. Então, ali, instabilidade genômica. Então, os nossos genes, os nossos DNAs, eles começam a ter instabilidade, eles começam a sofrer mutações nas células mais idosas. A perda, o desgaste do telômero, que, como vocês podem ver aí na foto, são essa parte do cromossomo, desse xizinho, que estão nas pontas, tanto em cima quanto embaixo. Esse telômero, quando não está funcionando adequadamente, a separação celular não ocorre de forma adequada e, com isso, ocorre o maior risco de câncer, assim como essa instabilidade genômica. Alterações epigenéticas, então, a gente consegue ver esse fiozinho enrolado em duas bolachinhas, aí essas bolachinhas são as histonas, são proteínas, e quando ocorrem algumas alterações nessas histonas, acabam ligando algumas doenças genéticas e, com isso, acaba culminando em processos de adoecimento, doenças crônicas que pode abreviar a vida, né? Reduzir a longevidade ou declinar a qualidade de vida. No quarto ponto, a perda da capacidade de produzir proteína. Então, acaba tendo uma redução da produção de proteína, por isso que com o processo de envelhecimento é muito comum ter a perda muscular. É por conta desse processo de envelhecimento celular. A desregulação de nutrientes é um outro fator, então nossas células não conseguem metabolizar os nutrientes adequadamente. A disfunção mitocondrial, lembrando que a mitocôndria é esse órgão que vive dentro da célula e que produz energia. Vou falar bastante dessa organela durante essa apresentação. A senescência celular, que é o processo natural do envelhecimento, sem nenhum processo de adoecimento dentro da célula, e só ele também já traz uma redução da expectativa de vida da célula. A exaustão das células-tronco, isso é, a gente tem células com uma potência de divisão para construir os tecidos e essas células começam a entrar em exaustão de tanta divisão celular. E a alteração intracelular de comunicação entre as células, também a sinalização entre as células não se torna mais tão adequada e, com isso, aumentando o risco de processos de adoecimento. Esse trabalho que eu mostrei para vocês é de 2013, agora, nesse próximo slide, um trabalho muito semelhante já de 2020, mostrando que, dentro dessas características, quase todas estão mantidas, né, nesses anos de estudo. Nesse próximo slide, então, falando um pouco sobre as causas, o que vai gerar esse desgaste das células. Então, como primeiro passo ali, à esquerda, o estresse oxidativo, eu vou falar bastante sobre ele, né, nessa apresentação. A autofagia, a capacidade da célula se autodestruir quando ela entende que ocorreu algum processo de dano dentro do DNA, então a célula provoca um suicídio para que ela não comprometa o tecido, porque ela se proliferou de forma inadequada. Isso é uma forma da célula entender que ela proliferou errado, ela se dividiu errado, e para ela não se tornar um câncer, ela se autodestrói. Os exossomas, que é a capacidade de eliminação, de colocar para fora da célula tanto
hormônios, quanto proteínas, quanto, às vezes, resíduos metabólicos. O dano do DNA é outro fator que provoca o processo de adoecimento. A injúria mitocondrial, então, a lesão dessa organela, desse órgão da célula chamado mitocôndria, que é onde produz energia, e as citocinas inflamatórias, que são sinalizadores que essas células colocam na corrente sanguínea e que acaba mudando a forma de atividade de outras células, aumentando o risco de processos inflamatórios e aí de doenças. Então, nesse próximo slide, já mostrando com mais detalhe o processo do estresse oxidativo. Aqui, então, vocês conseguem ver várias moléculas, a gente tem 6 moléculas aqui, que todas têm em comum o oxigênio e todas elas são possíveis moléculas que podem causar danos nas células, tecidos ou mesmo estrutura das células como o DNA, porque elas são moléculas muito instáveis, ou moléculas, essas que têm um negativo ao lado, são moléculas que têm um elétron não pareado, um elétron que não está em funcionamento de equilíbrio com outro elétron. Com isso, ele é um elétron muito instável e ele causa choque, ele pode causar dano nas células ou nas estruturas das células. E o que causa esse estresse oxidativo? Aqui à direita, a gente vê uma coluna que mostra o Sol. Então, raios ultravioletas aumentam o estresse oxidativo, assim como células brancas, isso é, quando existem infecções, essas células brancas produzem um estresse oxidativo para se proteger de processos infecciosos, de vírus. Aqui a gente está nesse processo do COVID, né? E a gente vê como nossas células respondem ao COVID, gerando o que eles chamam de tempestade inflamatória, e como essa tempestade inflamatória pode causar a mortalidade, né, frente aos processos infecciosos. O cigarro, a própria mitocôndria, a produção de energia na mitocôndria, como um dos resíduos metabólicos, é a produção de radicais livres. Então, é muito interessante, o oxigênio, ao mesmo tempo que é importante, ele é vital, ele é importante para a produção de energia, ele é o mesmo que acaba podendo destruir a vida. Fazendo uma comparação com os doshas, né, do Ayurveda, o dosha é aquele que sustenta e destrói a vida. Então, o oxigênio tem uma qualidade, uma característica muito semelhante ao que os antigos da Índia diziam. Outros fatores de estresse oxidativo, radiação e poluição, poluentes, né? Nesse próximo slide, então, continuando, como esse estresse oxidativo ou fatores que causam dano no DNA, porque o dano no DNA, ele vai aumentar o risco vai gerar um risco muito grande para desenvolver câncer. Então, a gente tem aqui substâncias químicas, raios ultravioleta, como fatores endógenos. Então, tem ROS, que são as espécies reativas de oxigênio, que são, então, o estresse oxidativo, as moléculas que têm o estresse oxidativo, o erro na replicação das células, né, e reações espontâneas. Dando continuidade, outros erros metabólicos que podem acontecer e aumentar o risco de envelhecimento, então, alterações no DNA, como a metilação, a modificação das histonas e o remodelamento das cromatinas, que também são estruturas de dentro do DNA. Aqui um outro artigo científico mostrando os fatores que aceleram o envelhecimento. Então, os fatores endógenos, o que o nosso corpo mesmo acaba produzindo, que é esse acúmulo de radicais livres, e o desequilíbrio entre inflamação e fatores anti-inflamatórios. Então, esse aumento do estresse oxidativo e da inflamação é um fator base do processo de envelhecimento e de adoecimento, assim como temos fatores exógenos aqui, um estilo de vida que não é saudável. Então, dormir tarde, não se alimentar corretamente, sedentarismo, temos aí, como o Matheus fala, os pilares da saúde, o alto nível de estresse como fatores endógenos que acabam aumentando e acelerando o processo de envelhecimento. Agentes atmosféricos, a poluição, doenças, próprias doenças crônicas e drogas de abuso.
Outros, aqui, o mesmo trabalho científico abrindo um leque ainda maior, então, processos metabólicos que causam envelhecimento, então, a glicação, então, fazer picos de glicemia, então, uma alimentação que não é adequada, com açúcar, muita farinha branca, carboidratos de baixo índice glicêmico, pouca fibra na alimentação, faz com que tenha uma absorção muito grande de glicose, faça picos glicêmicos e, com isso, maior glicação. Outro fator aí, os radicais livres, como já foi comentado. Outros fatores de senescência, de envelhecimento e morte celular relacionado ao metabolismo das proteínas, o declínio, então, dos fatores antioxidantes, o problema na reparação do DNA e da autofagia. Então, o DNA também, essa questão de reparação e lesão do DNA como um foco muito importante, porque ele é precursor de câncer, e o encurtamento dos telômeros. Os telômeros, então, precisam ser mantidos, e com isso a célula consegue se dividir e se replicar adequadamente. E ali, fatores tóxicos, então, relacionados a processos inflamatórios, essas citocinas, essas substâncias que comunicam inflamação no corpo, os depósitos, como a aterosclerose, a gordura que se acumula nas artérias, nos vasos sanguíneos, e também as placas amiloides, por exemplo, na doença de Alzheimer, que se depositam no cérebro. Os AIDS, os produtos avançados de glicação, que são provenientes da defumação, ou quando o alimento fica com aquele queimadinho, sabe aquele queimadinho gostoso do pão, ou da carne, do churrasco? Então, esse queimadinho gostoso, ele é o puro AIDS, ele é altamente cancerígeno. Outro processo relacionado ao metabolismo de proteínas, as lipofuncinas, que são substâncias que indicam envelhecimento celular, e os metais pesados. Então, está aí outro fator de poluição. Aqui, esse próximo trabalho científico falando sobre o COVID, que ele é uma dessas causas inflamatórias importantes, então acelera o processo de envelhecimento, e aqui mostrando mais fatores endógenos e exógenos. Então, como comentei, fatores ambientais, os poluentes, fala-se de fatores socioculturais, por exemplo, o estresse, o isolamento que a gente está vivendo, a inatividade física, o sedentarismo, o microbioma, a microbiota intestinal, a disbiose, então a saúde intestinal sendo um fator que aumenta o processo inflamatório e, com isso, o processo de envelhecimento, obesidade, dieta, e a questão endógena, que já foi comentado, dano do DNA, a disfunção dos telômeros, o processo epigenético, que eu falei sobre as histonas, o erro na proliferação celular, na mitogênese, e o estresse oxidativo. Então, eu estou martelando, todos os estudos mostrando coisas muito semelhantes, eu estou acumulando conhecimento desses trabalhos científicos. Nesse próximo trabalho científico, então, que ele já é mais específico de plantas medicinais no processo de evitar o envelhecimento, ele fala dos mesmos fatores, ele adiciona o fator, por exemplo, do álcool, de um sono inadequado, do alto nível de estresse, da queda do estrogênio. Então, quando a mulher vai atingindo a fase da menopausa, acelera o processo do envelhecimento celular. Aqui mostrando a diferença do que é uma célula jovem de uma célula idosa. Então, uma célula jovem, ela tem a sua alta capacidade funcional, ela tem a mitocôndria funcionando normalmente, ela tem um formato normal, um metabolismo normal, um telômero normal, uma produção de proteína normal, uma capacidade de se destruir caso surja um erro adequada, um sistema antioxidante adequado, um DNA estável e processos de crescimento equilibrados. Já uma célula idosa, ela começa a ter uma exaustão na proliferação, a mitocôndria não funciona adequadamente, ela tem um formato já esquisito, distorcido, o metabolismo não funciona muito bem, o telômero fica encurtado, tem perda na capacidade de produção de proteína, começa a ter resistência à autodestruição, então aumenta o risco de processos cancerígenos,
tem um alto estresse oxidativo, um alto risco de dano do DNA, processos de crescimento muitas vezes irreversíveis e inflamação. E é isso, a gente precisa entender muito bem isso para entender como que as plantas medicinais vão trabalhar de forma positiva para ajudar a evitar esse envelhecimento. Então, aqui, mostrando para vocês as moléculas que acabam se envolvendo nesse processo oxidativo e inflamatório. Tem ali, então, circulado em vermelho, mTOR. mTOR é um mediador que está muito relacionado com a ativação da interleucina 1-alfa, que é uma citocina inflamatória. Ela vai ativar o NF-kappa-beta, que ele é um grande maestro da inflamação. Quando ele está ativado, ele gera uma ativação de uma cascata de várias interleucinas que vai sinalizar a inflamação, e essa inflamação vai acelerar o processo de envelhecimento. Tá certo? Outro fator ali importante embaixo é o TNF-alfa, que também é uma citocina inflamatória muito importante para o processo de cronificação da inflamação e do envelhecimento e do processo de adoecimento. Então, ali em vermelhinho, o NF-kappa-beta, mostrando que ele ativa um processo de senescência, de inflamação, e ali à esquerda, o AMPK e as sirtuínas, principalmente sirtuína 1, são as moléculas positivas, são moléculas ativadas que vão nos proteger do estresse oxidativo, vão fazer com que nosso corpo produza mais substâncias antioxidantes. Então, algumas plantas medicinais vão agir aí, e algumas coisas do estilo de vida também vão ajudar bastante. Aí, no próximo slide, falando sobre a mitocôndria, então, essa organela, esse órgão da célula que produz energia no nosso corpo. Então, ela tem um aumento, quando ela não está funcionando adequadamente, ela tem um aumento da produção de radicais livres, gera um dano no material genético, um dano no DNA genético, até mesmo mitocondrial, e com isso começa a ocorrer o processo de envelhecimento celular. Aqui nesse outro slide, mostrando que a mitocôndria produz estresse oxidativo e ela causa dano no DNA, ela causa exaustão celular, e por outro lado ali, as sirtuínas e o AMPK tentando sustentar, né, com que o corpo se mantenha num estado de equilíbrio. Ela vai bloquear o mTOR, ajudando a reduzir o estresse oxidativo e a sinalização inflamatória dentro do corpo. Outro mediador muito importante para a proteção do nosso corpo, proteção principalmente da mitocôndria, é o PGC1-alfa. Eu vou mostrar algumas plantas medicinais que vão agir aí, por exemplo, o chá verde, em que a gente consegue aumentar o PGC1-alfa e proteger a nossa mitocôndria contra o estresse oxidativo. Ali, outro fator importante para o processo oxidativo inflamatório, que é o estímulo de GH-IGF-1 mediado por insulina. Então, altos picos de glicemia gera um pico de insulina que vai ativar esses receptores, que olha ali embaixo, tem o mTOR, e com isso gerando processos de bloqueio da autofagia, isso é, a célula não se destrói no caso de erro celular, com isso aumentando o risco de câncer. Enquanto olha ali, a AMPK e a sirtuína melhorando o mecanismo de autofagia, promovendo a longevidade. Ali à direita, mostrando estresse oxidativo, as espécies reativas de oxigênio, ROS, causando estresse celular, dano epigenético, dano do DNA, também causando envelhecimento celular. Aqui mostrando o sol, a exposição aos raios ultravioletas, aumentando o NF-kappa-beta, com isso aumentando citocinas inflamatórias, aumentando o envelhecimento celular. Aumentando também a degradação de colágeno ali à direita, a matriz celular, com isso causando um envelhecimento da pele, aumentando as rugas, aumentando a fragilidade da pele. Mais um outro artigo científico mostrando, então, aumento de AKT, mTOR, diminuição do PGC1-alfa, causando envelhecimento. Por outro lado, ali a restrição calórica, então já uma dica, ó, restrição calórica vai fazer com que aumente o AMPK, aumente a sirtuína, aumente o PGC1-alfa e melhore a longevidade. À direita, mostrando a importância da microbiota intestinal para a promoção da longevidade e proteção do telômero, ali, ó, o desgaste do telômero como um fator de envelhecimento.
Então, modular o telômero, nesse outro slide, falando da importância dele para a prevenção contra o câncer. Outro fator importante da gente modular, calma que estamos chegando nas plantas medicinais, os inflamossomos, que são moléculas relacionadas ao processo de inflamação, são ativadas, então, pelo quê? Problemas ambientais ali, alumínio, sílica, radiação UV, outras substâncias tóxicas e vírus, bactérias e fungos. Então, tem plantas medicinais que vão conseguir agir nesses inflamossomos. E aqui, mostrando que todas as doenças, seja cardíaca, endócrina, pulmonar, urológica, todas têm como base muitas semelhanças, que é o estresse oxidativo, o processo inflamatório, que vem de hábitos de vida inadequados. Então, os pilares da saúde que o Matheus fala, boas relações humanas, ter essa sensação, essa experiência de pertencimento, de amor, tudo isso libera substâncias que ajudam no nosso equilíbrio do metabolismo, reduzindo o estresse oxidativo. Raul Seixas fala que tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está a coringa do baralho. Na verdade, Raulzito, o negócio é na raiz, né? A gente tem que ir na raiz desse processo de adoecimento. Então, nessa árvore, ela mostra ali embaixo o estilo de vida, como esse estilo de vida impacta nos nossos genes, como esse estilo de vida impacta no processo oxidativo, inflamatório, nas nossas mitocôndrias, na nutrição das nossas células, na conexão, na conversa entre nossas células, e isso vai causar as diversas doenças. Por isso que um médico integrativo, ele consegue tratar doenças de diversas especialidades, porque na sua raiz, grande parte das doenças tem processos muito semelhantes. Aqui, então, vou começar a entrar no processo de tratamento. Por enquanto, eu falei só os fatores, né, que acabam causando o processo de envelhecimento e adoecimento, e agora vamos começar a entrar em como se proteger e ter uma vida longa e saudável. Nós temos um sistema antioxidante natural, temos enzimas que fazem no nosso sistema, que fazem parte do nosso sistema antioxidante. Entre elas, essa SOD, que é a sódia, superóxido desmutase. Olha como ela pega esses oxigênios, que tem um elétron a mais ali, com negativinho, e transforma em água oxigenada, H2O2. Só que essa é uma molécula muito instável, aí vem a catalase e ajuda a transformar essa água oxigenada em água mais oxigênio. Então, essas duas enzimas trabalham juntas, superóxido desmutase e a catalase. E outra molécula importante do sistema antioxidante é a glutationa peroxidase, essa GPX, que ela vai também transformar a água oxigenada em água. E aí temos plantas medicinais, chegamos nas plantas medicinais, que ajudam esse processo antioxidante. Então, por exemplo, a Bacopa monnieri, conhecida no Ayurveda como Brahmi, ela vai ajudar no metabolismo, na função da catalase, da glutationa peroxidase e da superóxido desmutase. Ela vai ajudar na função dessas três enzimas antioxidantes. A cúrcuma longa, muito conhecida aí, o açafrão da terra, ela vai agir na COX, na ciclooxigenase, que é uma molécula inflamatória que vem depois do NF-κ-beta ali, nas prostaglandinas E2, que também são moléculas inflamatórias. O NF-κ-beta, lembra aquele maestro da cascata inflamatória? Então, a cúrcuma consegue agir inibindo essa molécula que ativa o processo inflamatório. E também inibe o TNF-alfa, lembram do TNF-alfa, que também é uma molécula que vai estimular ali o NF-κ-beta e outras moléculas que são mais pró-inflamatórias? Então, a cúrcuma age ali. O Alcaçuz, nesse trabalho científico, mostrando uma eficácia para quelar os metais pesados, eliminar os metais pesados do nosso corpo. E a pele do amendoim e a uva contendo resveratrol, que vai melhorar o PGC1-alfa. Lembra que eu falei que iam ter plantas que iam ajudar? Então, está aqui. O resveratrol, essa molécula que é encontrada na uva e no amendoim, vai conseguir melhorar e aumentar o PGC1-alfa. Esse próximo trabalho científico mostrando, então, os fitoquímicos e a sua ação no sistema antioxidante. Então, olha lá, a maçã, o blueberry, o arroz negro, o chá verde, o chá preto, a cúrcuma, o gergelim,
todas elas fazendo uma ação antioxidante, ajudando a regular positivamente a superóxido desmutase, a catalase. A gente tem várias, né? A SOD1, a SOD2, a SOD que depende de zinco e cobre, ou a que depende de manganês, todas elas sendo estimuladas positivamente por esses alimentos. Ali a cúrcuma mostrando uma modulação para baixo, diminuindo o TOR. Lembra o mTOR? Ele vai inibir a autofagia e não deixando a célula se destruir em caso de doença. Então, a cúrcuma vai inibir o mTOR. Aqui mostrando como o alho pode ser um grande protetor, porque ele tem uma grande atividade antioxidante. Olha lá, essas moléculas de carbono com dupla ligação, ela vai passar ali, fazer toda uma reação para estabilizar o oxigênio, e ali na fase 2 também, a glutationa agindo para estabilizar as moléculas de oxigênio e conseguir excretar esses xenobióticos. Aqui, outras conformações moleculares em que o alho faz todo esse trabalho de bloquear o sistema oxidativo. Aqui, um outro slide mostrando os inflamassomos. Lembra que eu falei para vocês que iam ter plantas medicinais e chás que iam agir nos inflamassomos? Então, temos aqui vários chás, várias plantas medicinais que vão agir. Então, temos a curcumina, então, que a gente encontra na cúrcuma, o resveratrol na pele do amendoim e na uva, a quercetina, que a gente encontra em diversos chás, entre eles o chá verde, o chá preto, a Camellia sinensis, né? A gente vai encontrar no boldo também, o alopurinol, que é uma medicação, a rutina, a berberina. Então, são todas plantas medicinais, a dihidromiricetina, que é uma fruta japonesa, a narigenina, que é das frutas cítricas, o obovatol, que vem da magnólia, a genipapina, que vem do genipapo, a mangiferina, que vem da manga, e outros derivados que vêm também de plantas medicinais, principalmente da medicina tradicional chinesa. Eles inibindo a NF-kappa-beta, lembram? NF-kappa-beta, esse maestro da inflamação, então bloqueando ali o TNF, bloqueando a interleucina 1, e também essas moléculas inibindo os inflamassomos, inibindo todo o processo de cascata inflamatória. Aqui um outro artigo científico mostrando essas moléculas inibindo a NF-kappa-beta ali, o resveratrol, a apigenina encontrada também no própolis e outras plantas medicinais, o camferol encontrado também na carqueja, no chá verde, no chá preto, algumas medicações que agem ali também. Um outro trabalho científico mostrando o bloqueio dos radicais livres através da apigenina, da cúrcuma, do resveratrol, licorice, que é o alcaçuz, e o picnogenol, que é um extrato de um pinheiro, né? Aqui, as substâncias também gerando proteção dos raios ultravioletas, então as catequinas, que são muito encontradas também em diversos chás, derivados da Camellia sinensis, chá preto, chá verde, chá mate, a silimarina, que vem do cardo mariano, os polifenóis, que são encontrados em diversas plantas medicinais, entre elas o alecrim, a espinheira santa, a erva de São João, as isoflavonas, que são encontradas na soja, os flavonoides, que tem também em diversos chás, diversas plantas medicinais, em que eu vou mostrar mais para frente, em detalhes, o que tem cada planta medicinal. Aqui, estratégias para longevidade. Então, olha lá, a gente precisa diminuir os níveis de insulina, diminuir o IGF-1, porque isso vai aumentar a resistência celular. Então, o que tem de intervenções anti-aging ali? Restrição calórica, restrição proteica, atividade física. Então, o estilo de vida é muito importante, entre eles também as plantas medicinais que vão ajudar nessa regulação da insulina, como, por exemplo, a canela ajuda bastante, a erva o melão de São Caetano ajuda bastante, o chá de pata de vaca ajuda bastante nessa modulação da insulina,
Aqui, então, as plantas medicinais, a Camellia sinensis, tendo epigalocatequina galato e outras catequinas, né? Então, Camellia sinensis, que é do chá verde, chá preto, chá mate, todas vêm da mesma planta. A Glycyrrhizia glabra, que é o alcaçuz, tendo diversos flavonoides. O café arábica, que é o café, ele tem o ácido clorogênico, que ele tem uma atividade antioxidante muito importante. O Rosmarinus officinalis, que é o alecrim, tendo ácido cafeico, ácido rosmarínico e ácido carnosínico, que são antioxidantes e anti-inflamatórios. A Punica granatum, que é a romã, tendo flavonoides, antocianinas e catequinas. A canela, tendo eugenol e outros compostos fitoquímicos com essas funções antioxidantes e anti-inflamatórias. Os citrussinenses, que é a laranja, tendo flavonas e flavonoides, e o manjericão, o Simum basilicum, tendo fenóis e flavonoides. Veja que gama grande, né, de plantas medicinais que podem ser usadas na alimentação, que podem ser usadas na forma de chás. Aqui um outro trabalho interessante mostrando, então, o bloqueio do IGF-1 através da restrição alimentar, da restrição principalmente calórica. Essa restrição calórica aumentando a MPK, reduzindo o mTOR e melhorando, então, o processo de envelhecimento. Essa restrição calórica também agindo nas sirtuínas, aumentando o PGC1-alfa, melhorando o processo de envelhecimento. Olha só como, então, a dieta é muito importante na modulação do processo de envelhecimento celular. Aqui, então, mostrando principalmente na mitocôndria, lembra que eu mostrei no começo da aula, falando da importância da mitocôndria e o estresse oxidativo que ocorre dentro da mitocôndria? Olha ali, o estresse oxidativo e os polifenóis agindo, bloqueando esse oxigênio com um elétron perigosíssimo que pode causar lesão nas estruturas da mitocôndria, nas estruturas celulares. Então, os polifenóis, como vimos, várias plantas medicinais têm, e acaba ajudando nessa saúde da mitocôndria. Agora, nesse outro slide, então, mostrando várias moléculas, então, a epigalocatequina galato, a ginisteína, a mireceína, então, todos que vêm da Camellia sinensis, da soja, da carqueja, do boldo ali, a curcumina, que tem na cúrcuma longa, no açafrão da terra, tá certo? O ácido rosmarínico ali do alecrim, então todas as moléculas que eu falei para vocês, agindo no sistema antioxidante, aumentando o NRF2, que também é uma molécula muito importante para a modulação da inflamação, né? Então, aumentando a MPK, aumentando a sirtuína, aumentando o PGC1-alfa, protegendo a mitocôndria, ajudando na proliferação saudável da mitocôndria, ao mesmo tempo induzindo a morte das mitocôndrias em caso de lesão, né? Então, faz com que a mitocôndria se destrua quando ela não está saudável. Então, aqui um outro trabalho científico mostrando os compostos naturais que ajudam no tratamento de doenças e para evitar o envelhecimento. O resveratrol, então, da uva, do camperol dos chás, a apigenina, que tem na maçã, no própolis, a epigalocatequina galato, dos chás da Camellia sinensis. Aqui, as moléculas que ajudam e as plantas medicinais que ajudam no envelhecimento cerebral. A população vai envelhecendo, um dos órgãos mais afetados aí, acometidos, é o cérebro. Então, a gente tem aqui as substâncias que vão agir nesse equilíbrio do sistema oxidante e antioxidante, protegendo a função mitocondrial e, com isso, protegendo a morte neuronal. Temos aqui as plantas, então, a Bacopa monnieri, a Mucuna prurens, a Witania sonifera, que é a ashwagandha. A Mucuna prurens, ela é um feijão encontrado aqui no Brasil. A cúrcuma longa, o ginkgo biloba, a Camellia sinensis, né, tanto na forma do chá verde quanto no chá preto, tem já funções muito bem determinadas na proteção desse processo de envelhecimento cerebral. Outro artigo continua falando da prevenção de doenças neurodegenerativas, o envelhecimento é resultado do declínio dessa energia vital, né, aumentando o estresse oxidativo, e esse artigo mostra duas plantas que ajudam bastante, o goldberry e o panax ginseng.
Outro artigo científico mostrando como a restrição calórica aumenta citrinos e aumenta a longevidade, assim como o resveratrol, que a gente viu, da uva, do amendoim, melhorando também as sirtuínas, melhorando o sistema de autodestruição da célula quando ela não está saudável, melhorando a longevidade. Então, aqui um outro artigo científico mostrando as plantas medicinais ajudam a modular o NF-kappa-beta da inflamação, o mTOR, proteger a telomerase, né? A telomerase que é a enzima que protege o telômero, e o NRF2 que melhora a saúde da mitocôndria. Então, acaba sendo repetitivo, né, gente? Porque são uma estrutura em que cada artigo científico vai descobrindo um ponto a mais da capacidade dessas plantas medicinais promoverem saúde. Aqui um outro trabalho científico mostrando como as plantas medicinais protegem os nossos genes, protegendo essa questão epigenética, de ligar e desligar os genes que promovem doenças. Então, ali o epigalocatequina galata, a curcumina, os sulforafanos que vêm do brócolis, que vem das crucíferas, né, na couve-flor, a couve de Bruxelas, a genisteína da soja, os compostos sulfurosos, por exemplo, do alho, a quercetina, que é encontrada no boldo, na carqueja. Esse outro artigo científico mostrando moléculas muito semelhantes, ali o licopeno encontrado também no tomate, mostrando a proteção da modificação das histonas, protegendo o nosso material genético ali dos cromossomos. Aqui o trabalho científico mostrando, então, o resveratrol das uvas, os vegetais crucíferos, o alho, o tomate, as frutas cítricas também tem bastante quercetina, as berries, todas ajudando a estabilização do DNA. Aqui as plantas medicinais, então, o chá verde, a cúrcuma, o brócolis, os vegetais crucíferos com o DIN e o indol 3-carbinol, a genisteína da soja. Então, várias moléculas mostrando sua capacidade de proteção do DNA. Aqui um outro trabalho científico mostrando a apigenina, a cúrcuma, as catequinas, a epicatequina galato, mostrando a sua proteção em diversos tipos de câncer, como câncer de esôfago, câncer de pele, leucemia, câncer de mama, câncer de boca, câncer de próstata, né? Então, todos esses cânceres, né? A quercetina também protegendo contra o câncer de cólon, né? De intestino, o resveratrol protegendo também de câncer de pulmão. Então, todas essas moléculas que são derivadas dos chás, que são derivadas de uma alimentação saudável, ajudando nessa proteção contra o câncer. Mostrando, então, agora especificamente alguns chás que a gente tem com bastante facilidade o acesso aqui no Brasil, o chá de boldo, esse trabalho científico mostrando que ele tem flavonoides, que a boldina e a secoboldina sequestram o OH negativo, o radical hidroxila, com isso tendo uma atividade antioxidante. Também tem uma atividade anti-inflamatória, reduz a oxidação do LDL, que é o colesterol ruim. O colesterol ruim, ele só vai ter uma atividade aterogênica, ele vai formar aquela placa nas artérias se ele tiver oxidado. Se tiver substâncias antioxidantes que inibem a oxidação do LDL, ele vai reduzir a sua capacidade de formar placas nas artérias. O boldo também mostrando atividade antibiótica contra Streptococcus pyogenes, o Micrococcus SP e o Bacillus subtilis, e uma ação antifúngica contra a Cândida. Esse mesmo trabalho mostrando agora, falando sobre a carqueja, que tem flavonoides, que tem ação anti-artrite, e citoproteção gástrica, protege o estômago contra úlceras. Tem a espidulina, que tem uma ação anti-inflamatória, hepatoprotetora e colagoga. Tem outro flavonoide que tem uma ação antibacteriana contra o Staphylococcus aureus e aquelas bactérias que também o boldo já protege, e uma ação antiviral contra o herpes tipo 1. Também tem lactonas secterpênicas que agem contra o Schistossoma mansoni e contra o Trypanosoma cruzi.
e também tem uma ação hipoglicemiante. O esquistossoma mansoni, que vai gerar esquistossomose, e o trypanosoma cruzi, que vai dar doença de Chagas. Aqui, um trabalho científico mostrando os benefícios do capim-santo. Então, outra planta medicinal facilmente encontrada aqui no Brasil, que tem alcaloides, terpenos, flavonoides, ali a quercetina e o camperol. Tem uma ação antioxidante contra o radical hidroxila e o oxigênio singlet. Tem também quercetina, tem uma ação calmante, antihipertensiva, antiespasmódica e uma ação analgésica. Esse outro trabalho científico falando sobre a espinheira santa, que tem ação por conta de triterpenoides, que é a maitenina e a pristimerina. Tem ação antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral, essas moléculas ajudam na prevenção do câncer de mama e ajudam no tratamento da obesidade. E por último aqui, a famosa erva de São João, Hipericum perfuratum, que também tem flavonoides como a rutina, hiperosídeo e a quercetina. Tem nactodiantronas, que é o hiperforin e adiperforin, que tem uma ação antidepressiva e contra o Alzheimer. O Hipericum é conhecidíssimo como uma das plantas já que tem bastante evidência científica contra a depressão, e hoje a gente sabe que depressão, inflamação cerebral são causas de processos de adoecimento do sistema neurológico e, com isso, gerando um evento de neurodegeneração. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Aqui ficam meus contatos. Agradecer mais uma vez a equipe do Vida V, do Matheus, pelo convite, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!